Boa noite, irmãos, mais uma vez, né? Prazer estarmos aqui para compartilharmos um pouco da palavra. Sem mais delongas, eu quero pedir você que se coloque em pé e abra sua Bíblia comigo em 1 de João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5. Está lá no finalzinho da sua Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. A primeira epístola de João, capítulo 1, nós vamos ler os versos 5 até o 7. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Vamos orar? Santo Deus, Tu sabes da minha limitação e o tanto que eu dependo de Ti nessa noite. Estamos diante de um texto que para qualquer ser humano, ó Deus, é impossível, se não for pelo Teu Espírito, compreender. Me ajude, Deus, a pregar a Tua palavra pela iluminação do Teu Espírito e no poder do Teu Espírito. Me ajude, Deus. Por favor, eu te peço, me ajude, Senhor. Eu suplico a Ti, Deus. Me ajude. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos aqui na nossa série, na primeira epístola de João. Nós já tivemos uma primeira série em Romanos. Demos uma breve pausa em Romanos. E iniciamos na semana passada uma nova série. O título da nossa série é Critérios para avaliar a verdadeira fé cristã. Esse é o título geral da nossa série, em 1 de João. O apóstolo João, ele tem 5 escritos no Novo Testamento. Ele escreve o Evangelho, depois ele tem a primeira epístola, a segunda e a terceira epístola, e ele escreve também Apocalipse. Esses 5 escritos são de autoria joanina, são os escritos joaninos. Todos eles com uma mensagem a respeito do Cristo, todos eles com uma mensagem que nos interessa, que faz sentido e é de muita valia pregarmos em qualquer um deles. Mas a nossa escolha em fazer uma série em 1 de João, dando o título de Critérios para avaliar a fé cristã, é que, por exemplo, segundo alguns estudiosos, eu trouxe aqui, por exemplo, o John Stott, que ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, olha, o Evangelho de João contém sinais para evocar a fé dos incrédulos. Então o John Stott diz assim, olha, quando você lê o Evangelho de João, você tem ali uma narrativa que tem o objetivo de despertar a fé naqueles que ainda não têm fé em Cristo. E o Stott diz assim, já a epístola, a primeira epístola de João, contém provas para julgar a fé. É como se ele dissesse, olha, se no Evangelho, João escreve o Evangelho, com o objetivo de gerar fé nos incrédulos, na primeira epístola, ele escreve com o objetivo de testar se a fé que eles professam em Cristo é verdadeira ou não. A ideia é fornecer critérios para avaliar a veracidade da fé. Esse é um dos propósitos que João escreve. Nós estamos dando, lógico que esse não é o único propósito da carta,
Nós temos também o propósito que ele escreve para combater as heresias dos falsos mestres gnósticos que estavam pregando algo que não era concordante com a mensagem apostólica. Mas também esse propósito de prover critérios pelo qual a igreja pudesse avaliar se a fé que eles professavam era verdadeira, também faz parte do propósito de João, e é nesse segundo propósito que nós estamos caminhando nessa série. Então, se João escreve a sua primeira epístola, como o John Stott diz aqui, a fim de estabelecer critérios para que nós possamos avaliar se a fé que temos, se a fé que professamos é verdadeira ou não, isso nos traz algumas questões, algumas perguntas, como, por exemplo, eu posso avaliar se a minha fé é verdadeira? Eu posso avaliar se a minha fé é verdadeira ou falsa? Eu posso avaliar? Isso é uma pergunta. Segunda pergunta, se eu posso avaliar se a minha fé é verdadeira, como que eu posso avaliar? Eu posso avaliar? Se eu posso, como eu faço para avaliar se a minha fé é verdadeira? Terceira pergunta, se eu posso avaliar, como eu então vou avaliar? E quais os critérios que eu posso usar para saber se eu possuo a verdadeira fé? Então, João vai nos dar esses critérios. Ele vai nos dizer o seguinte: é possível avaliar se a fé cristã, se a sua fé, se a fé que você diz que tem em Cristo, se ela é verdadeira ou falsa. E João vai nos dar critérios pelos quais nós podemos olhar para esses critérios, olhar para a nossa fé e falar assim, é verdadeira. Ou então concluir assim, não, é falsa. Ok? Então são esses critérios que nós vamos trabalhar nessa série. E aí, o nosso primeiro critério para você avaliar se a sua fé é verdadeira ou falsa é, se você quiser saber se a fé que você professa como cristão é falsa ou verdadeira, o primeiro critério, avalie o seu estilo de vida. E por isso, então, o título desta primeira mensagem é, ou melhor, dessa segunda mensagem, semana passada o pastor deu uma introdução, né, pastor? Então agora nós já estamos entrando direto nos critérios. O primeiro critério pelo qual você vai avaliar se a sua fé é verdadeira ou não é, avalie o seu estilo de vida. Por isso, então, o título dessa mensagem é, qual o seu estilo de vida? Como você tem vivido? Esse é o primeiro critério. E aí, nós vamos então entrar no nosso texto. Porque olha comigo, acompanha comigo, mantenha sua Bíblia aberta. Nós vamos ir expondo o texto pouco a pouco e você vai acompanhando aí comigo. Nós temos 3 versículos apenas, mas de muito ensino, de muitas verdades e principalmente de suma importância para nós hoje. Porque hoje nós julgamos a espiritualidade de alguém ou a profissão de fé de alguém porque ela fez uma confissão de fé. Porque ela entrou na igreja e no final ela ouviu a pregação e alguém convidou ela para vir até aqui na frente, pediu para que ela levantasse a mão, pediu para que ela repetisse uma oração e depois confirmou dizendo que ela estava salva. E aí nós dizemos, não, essa pessoa é uma cristã. Eu estava lá no dia em que ela foi na frente, levantou a mão, repetiu a oração com o pastor, e o pastor disse que ela estava salva, que o nome dela estava no livro da vida. Mas quem é o pastor, ou qualquer outro líder religioso, para dizer se aquela pessoa está salva ou não? O critério não é o pastor ou nenhum outro líder religioso. O critério é o que nós vamos ver, é o que está na Escritura. É o que João vai estabelecer como critério. Ok? Então, olha para mim, olha comigo o versículo 5. João faz uma afirmação interessante, olha. Esta é a mensagem que deles ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz e nele não há treva alguma. Uma informação importantíssima. Eu colocaria a ordem, se eu fosse escrever esse texto, eu colocaria assim, olha, eu começaria com o fim. Deus é luz, e nele não há treva alguma.
E essa é a mensagem que ouvimos e vos transmitimos. O apóstolo João está dizendo no versículo 5 o seguinte: olha, a nossa mensagem, o que eu prego para vocês, o que eu ensino a vocês, o que eu anuncio a vocês, o que eu transmito a vocês, não foi tirado da minha cabeça, não foi inventado por mim, eu não copiei essa ideia de uma outra pessoa. Ele diz que a fonte da mensagem esta é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Jesus. É o que ele discorreu, e o pastor pregou semana passada, do versículo 1 até o 4. João abre o versículo 5 e diz: olha, a mensagem que deles ouvimos, ele está falando assim, a síntese que nós ouvimos, a síntese do ensino de Jesus e que nós transmitimos a vocês é isso. É como se ele dissesse, resumindo todo o ensino de Jesus, o ensino, a síntese do ensino de Jesus é que Deus é luz, e em Deus não há treva nenhuma. Ok? Só que nós precisamos entender o seguinte: o que João quer dizer quando ele fala que Deus é luz e que nele não há treva? O que é luz no pensamento de João? O que é treva para João? O que é luz na Escritura? O que é treva na Escritura? E aí eu trouxe isso aqui para a gente tentar clarear um pouquinho para vocês, para a gente precisa entender essa questão de luz e trevas, para a gente entender essa primeira afirmação de João aqui. Luz no pensamento de João, e geralmente na Escritura, como um todo, ela está ligada ao quê? Ela tem um sentido, um símbolo de verdade. Então, luz para João é verdade. Luz para João é verdade. Além de verdade, luz para João também é ter conhecimento da verdade. Conhecimento. Luz é ter conhecimento da verdade. Nesse sentido, vou dizer assim, no sentido intelectual, luz para João é quando eu tenho conhecimento da verdade. Se eu tenho conhecimento da verdade, então eu estou na luz. Ok? Mas luz também tem um sentido moral em João. Tem um sentido de pureza. Então, quando ele diz assim, Deus é luz, o que ele está querendo? Ele está querendo dizer assim, olha, Deus é a verdade. E o conhecimento da verdade só pode ser encontrado em Deus. Deus é luz, ele é a própria verdade. No sentido moral, é como se ele estivesse dizendo, Deus é puro. Quando ele diz Deus é luz, tem também um sentido moral. Deus é puro, Deus é santo, Deus é perfeito. Ok? Então, esses dois sentidos. Deus é luz, então, vou frisar novamente, significa que Deus é a verdade. Deus não tem parte da verdade, ele detém toda a verdade. Todo conhecimento da verdade passa por Deus. Portanto, só é possível estar na luz, ou seja, só é possível conhecer a verdade e andar na verdade se nós estivermos andando em Deus. Ok? Entendemos aí, claro, o que é luz? Então, para João, luz é isso. E trevas? Trevas, então, é o contrário. É o contraste. Se ele diz, olha, Deus é luz, e luz significa verdade e pureza, e ele diz, nele não há treva nenhuma, treva é mentira. Se luz é verdade, treva é mentira. Se luz é conhecimento, treva é falta de conhecimento. Mas ela pode significar também falta de conhecimento, vida de imoralidade, ou seja, no sentido intelectual, trevas é não ter conhecimento da verdade. E no sentido moral, trevas é uma vida de imoralidade. Se Deus é luz, isso significa que ele é a verdade, que ele é puro, as trevas é a mentira e a impureza. Então o que João está dizendo, olha, em Deus não há nenhuma mentira, em Deus não há nenhuma imoralidade. Deus é perfeito. Ele é luz. Ele não está na luz. Reparem que a afirmação de João não é que Deus está na luz. É que ele é luz. Ou seja, a essência de Deus é luz.
a essência de Deus, o íntimo dele, a matriz, a base, o caráter, todos os atributos de Deus, é permeado por essa luz. Deus é a verdade, tem todo o conhecimento da verdade, Deus é puro. Não há nele nenhuma mentira, não há nele nenhuma imoralidade. Por exemplo, dá um exemplo aqui na Escritura de como que a Escritura trabalha essa questão de luz como estar no conhecimento, ou estar na verdade, e treva como estar na mentira ou no engano. Por exemplo, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: o Deus dessa era cegou o entendimento. Olha, ele cegou o entendimento. Como eu disse, trevas em João é o quê? É falta de conhecimento. Então Paulo está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Para quê? Para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, o Deus desse século, ele mantém alguns nas trevas, para que eles não venham para a luz do evangelho. Está vendo? Trevas e luz. Ignorância, conhecimento. 1 de Pedro 2, versículo 9, também nós temos essa construção de pensamento de trevas e luz. 1 de Pedro 2, 9, Pedro diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Qual que é o propósito de ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus? Pedro nos diz, para anunciar as grandezas daquele que os chamou de quê? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Como se Pedro está construindo assim, olha, vocês antes estavam nas trevas, sem conhecimento da verdade, sem a verdade, sem Deus, vivendo uma vida imoral, mas Deus vos chamou para quê? Para andar na sua maravilhosa luz. Ok? Estamos tranquilos aí? Então, ó, o que significa Deus é luz e nele não há treva alguma? Sintetizando aqui. Primeiro, Deus é a verdade e a fonte de toda a verdade. Significa Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é a verdade e a fonte da verdade. Todo conhecimento contrário àquele revelado por Deus em sua palavra é falso e mentiroso. João está dizendo, olha, a mensagem que nós ouvimos de Cristo é que Deus é luz, Ele é a verdade. Então, fora da revelação de Deus em Cristo, tudo que existe é mentira. Qual verdade, então? Se Deus é a verdade, por exemplo, Jesus, ele disse muitas vezes, olha, várias vezes, ele disse assim, por exemplo, nos evangelhos. Eu estou usando aqui a versão NVI, e só nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João, a expressão digo-lhes a verdade aparece 28 vezes. Isso só nos evangelhos, na NVI. Estou falando aqui da versão da NVI. Por exemplo, Mateus 5,18, Jesus diz, digo-lhes a verdade. Em Marcos 10,15, Jesus repete, digo-lhes a verdade. Em Lucas 18,17, digo-lhes a verdade. João 21,18, digo-lhes a verdade. No Evangelho de João, geralmente, na versão Almeida, Revista Atualizada, nós lemos, em verdade e em verdade vos digo. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, olha, tudo que eu digo é a verdade, porque em mim não há treva alguma. O que eu digo é a verdade. Deus é luz e nele não há trevas alguma, não há treva alguma. Primeiro, Deus é a verdade e a fonte de toda a verdade. Segundo, Deus se revelou como ser perfeitamente puro. Olha lá, o John Stott diz assim, trouxe o John Stott novamente para nos ajudar aqui. Deus é luz, é sua natureza revelar-se, como a propriedade da luz é brilhar. E a revelação é de perfeita pureza e inexprimível majestade. Devemos pensar em Deus como um ser pessoal,
infinito em todas as suas perfeições, transcendente, o alto, sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de Santo, que contudo deseja ser conhecido e por isso se revelou. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Ele é a verdade, detém todo o conhecimento da verdade, e ele é puro, santo e se revelou como santo e perfeito. Por exemplo, olha, Salmo 104, versículo 1 e 2. Bendize a minha alma, o salmista começa assim: bendize a minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz, como que pelo manto. O salmista está dizendo: olha, Senhor, tu estás envolto na glória. É como se o Senhor estivesse adornado de luz. Tu és tão perfeito, o salmista não encontra outra expressão para colocar a majestade de Deus, senão aquela de, é como se tu estivesses envolto num manto de luz. Ele tem essa expressão. Por exemplo, Isaías 6, versículo 3, os serafins clamam uns para os outros, o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus é a verdade e é puro. Qual que é a importância dessa afirmação de João para nós? É que se Deus é luz, e nele não há treva alguma, e esse é o Deus que nós professamos, a pergunta é essa a nossa convicção? Nós estamos convictos? Se alguém chegasse para qualquer um de nós aqui nessa noite e falasse assim: me define quem Deus é, qual seria a nossa resposta? Seria como João? Deus é luz e nele não há treva alguma. É essa a nossa definição de Deus? É essa a nossa convicção de Deus? Seria essa a nossa resposta? É esse o seu entendimento a respeito de Deus? Ou você entende Deus como aquele velhinho que está sentado no trono e está pronto para atender todas as suas petições e as suas ordens? Ou você é aquela pessoa que entende Deus como aquele que não está nem aí para o que você faz e deixou de fazer? E, portanto, você está vivendo da maneira como você bem entende. É esse o seu entendimento a respeito de Deus? E uma outra pergunta: se Deus é luz, tudo bem, irmão, eu concordo, eu diria isso. A minha definição de Deus seria exatamente essa, se me perguntassem: quem é Deus? Me defina Deus em uma frase, irmão. Eu responderia: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Essa seria a minha resposta, irmão. Eu tenho convicção de que é isso que Deus é. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que eu professo. Esse é o Deus que eu sigo. É o Deus que é luz. É o Deus que não tem treva nenhuma. É esse o Deus que eu sigo. É nesse Deus que eu estou firmado. Seria essa a sua resposta? É esse Deus que eu estou firmado. É essa a minha definição de Deus. É esse o meu conceito. Será que seria isso? O versículo 6 nos responde se é esse o Deus que você serve. Acompanha comigo o versículo 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se João começa o versículo 6, depois de uma afirmação tão maravilhosa como essa que nós acabamos de ver, ele começa o versículo 6, se, é uma possibilidade. Ele abriu uma possibilidade, olha, se, é uma possibilidade. A possibilidade de quê? Se o quê? Se afirmarmos que temos comunhão com Ele. O que significa? Ele está dizendo, olha, se afirmarmos que conhecemos a Deus,
Se afirmarmos que é esse Deus que é a luz, no qual não há treva alguma, se nós afirmarmos que é esse Deus que nós conhecemos, que é esse Deus que nós nos relacionamos, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas ainda andamos nas trevas, então, olha, afirmar que temos comunhão com Deus é dizer que é esse Deus que eu sirvo o Deus da luz, eu ando com o Deus da luz, eu professo fé no Deus da luz, no Deus que é a luz, né? Não, o Deus da luz fica meio pagão, né? É o Deus que é a luz que eu professo, é o Deus que não há escuridão, é o Deus que é marcado pela perfeição, pela beleza e pela santidade. É esse Deus, ou seja, se eu digo que é com esse Deus que eu tenho comunhão, que é com esse Deus que eu tenho um relacionamento, mas eu ando em trevas, o que é andar em trevas? A palavra andar, dentro do judaísmo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela não significa muitas vezes, ela pode significar literalmente o ato de eu dar passos. Como eu estou andando aqui agora no púlpito, eu posso andar. Isso pode ser um sentido literal, mas ela também tem um sentido simbólico, que significa estilo de vida. Por exemplo, nós temos isso aqui, às vezes nós fazemos uma pergunta para uma pessoa, um colega que sumiu, né? Você encontra com o familiar deles, fala, e fulano, como que anda? Nós não estamos perguntando assim, como que ele está andando, se ele está andando de pé, em pé, se ele está andando, não. Nós queremos saber como vai a vida dele, não é isso? Como que ele está? O que ele está fazendo da vida? Está trabalhando? Não está? Percebe? Percebam, olha. Como que anda aquela pessoa? Eu quero saber o estilo de vida. Qual que é o estilo de vida que ela está levando? Então, olha, se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas andamos em trevas, ou seja, nós temos um estilo de vida fora da verdade, fora do padrão revelado por Deus em Cristo, se nós andarmos em trevas, é um estilo entregue ao pecado, é uma vida marcada por comportamentos fora da Escritura, fora da verdade revelada em Cristo. Isso é andar em trevas. Então, se eu digo, olha, eu sigo o Deus que é luz, é esse Deus que eu sigo, eu professo fé no Deus que é luz, o Deus que nele, cujo não há treva nenhuma, esse Deus que eu sigo. João está dizendo, olha, se você diz que é esse Deus, mas o seu estilo de vida ainda é marcado por um estilo de vida de pecado, qual que é a consequência disso? Ele conclui dizendo, primeiro, mentimos a nós mesmos. A NVI só traz mentimos. Outras traduções trazem mentimos a nós mesmos, porque o texto grego nos dá a voz passiva, a voz média, melhor dizendo, que dá a ideia de que mentir para si mesmo. O ato de mentir é mentir para mim mesmo. Em outras palavras, o que João está dizendo é o seguinte, olha, se você diz que é um cristão e professa fé no Deus que é a luz, e o seu estilo de vida não é condizente com a luz, você está mentindo para você mesmo. Você não está enganando o pastor, você não está enganando o seu irmão, você não está enganando ninguém. Segundo João, você está enganando a você mesmo. Você, não, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu vou lá, eu canto os louvores e tal, porque aí, na frente dos irmãos, eu estou beleza. Mas depois, quando eu vou embora para casa depois do culto, quando não tem ninguém me vendo, aí eu vivo de qualquer maneira, aí não tem ninguém me vendo mesmo. João está dizendo o seguinte, olha, você está mentindo para você mesmo. Você está mentindo para você mesmo. Segundo, consequência de dizermos que seguimos o Deus que é a luz, mas ainda vivemos em trevas. Temos uma vida entregue ao pecado. Primeira consequência é que nós estamos mentindo para nós mesmos. Segunda ele diz, finalzinho do verso
6. Não praticamos a verdade. O que é não praticar a verdade? Nossa fé é expressa apenas em palavras, pois afirmamos conhecer a verdade, mas não vivemos em conformidade a ela. Portanto, nossa fé é falsa e sem efeito algum. O critério que ele está nos dizendo é o seguinte: olha, quer avaliar sua fé verdadeira? Qual que é o seu estilo de vida? Você está vivendo à luz da verdade que você conhece? O pastor citou aqui semana passada de um grande pregador que chegou para um ator e falou: rapaz, eu estou impressionado. As pessoas assistem os filmes e eles pegam os filmes e saem de lá do cinema, depois que vai ao cinema, assistiu o filme, sai do cinema, ele sai de lá impressionado. Nossa, que filme, que coisa profunda, impactou a minha vida. A partir de agora, eu achei interessante aquela ideia, aquela parte do filme, aquilo, nossa, que coisa impressionante. E o pastor falou assim: lá na igreja não acontece isso. A gente prega a palavra, as pessoas não esboçam nenhuma mudança, nenhuma fé, não acreditam naquilo que nós estamos pregando. A resposta do ator foi: sabe qual que é o problema, pastor? É que quando nós atores, nós pegamos uma mentira e vivemos ela, encenamos ela como se ela fosse uma verdade. Mas vocês na igreja pregam a verdade como se ela fosse uma mentira. Primeiro critério para avaliar se a fé é verdadeira: qual é o estilo de vida? É em conformidade com a palavra? Primeiro critério. Então, olha, se nós fizermos isso, nós mentimos para nós mesmos, não praticamos a verdade, ou seja, a nossa fé é falsa. Quer ver que a nossa fé é falsa? Vai comigo lá em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Vai comigo lá. Tiago fazendo coro aqui com João, nessa questão de não praticarmos a verdade. Tiago, capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago está ensinando salvação por obras? Não. Salvação é por fé e graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Salvação, 0% de obras. É graça e fé. Mas Paulo diz, continuando lá no capítulo 2 de Efésios, até o 10, nós lemos até o 10, ele vai falar: mas somos salvos para boas obras. O que Paulo está dizendo é que a verdadeira fé, ela vai dar frutos, ela vai ter o desdobramento na conduta. É por isso que nós estamos cheios de exortações morais e éticas na Escritura. Cheios. Olha um pouquinho para frente, Tiago 2, versículo 26. A fé sem obras, o que? Ela está morta. Ou seja, professar as palavras sem viver em conformidade com o que se é dito, não é a fé verdadeira. Olha no versículo 26, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Sabe o que é a profissão de fé que não é experimentada na prática, que não frutifica? Segundo Tiago, é como um corpo sem espírito. Está morto. Morto. Nossas palavras e nossas vidas são uma mentira. Se dissermos que temos comunhão com Deus, que é a luz, e o nosso estilo de vida ainda está nas trevas. Esse é o critério. Então, a verdadeira fé tem efeito evidente no estilo de vida.
A verdadeira fé gera novas criaturas. A verdadeira fé transforma pessoas. A verdadeira fé faz maridos melhores, faz esposas melhores, faz filhos melhores, faz pais melhores, faz pastores melhores, faz cidadãos melhores. É por isso que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E salvação não é morrer e ir para a glória. Salvação é eu estar sendo liberto da escravidão do pecado e estar sendo transformado à imagem de Jesus Cristo. Isso é salvação. A verdadeira fé tem efeito evidente no estilo de vida. Vamos ouvir Jesus falando isso? Será que Jesus ensinou isso? Ensinou. Vai comigo em Mateus 7, verso 17 a 18. Será que Jesus também, será que era essa mesma mensagem de Jesus? De que a verdadeira fé, ela tem desdobramento prático? Será que é isso? Mateus 7, 17 e 18, Jesus diz assim: assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. O que Jesus está dizendo é: não pode crente dar fruto de ímpio, assim como o ímpio não pode dar fruto de crente. Pelos frutos conhecereis a árvore. Qualquer árvore que você olhar ali fora, você consegue definir qual ela é, o que ela é, pelo fruto. Aí eu pergunto, se você fosse uma árvore cristã, e alguém viesse, sem saber que tipo de árvore era, e chegasse próximo de você, ele diria: essa é uma árvore cristã. Ele diria, ele te reconheceria? Ele me reconheceria? Paulo disse aos judeus, escrevendo aos Romanos, ele diz que aos judeus assim: olha, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Em outras palavras, está dizendo: sabe por que os gentios blasfemam o nome de Deus? Porque eles olham para vocês e verem pessoas hipócritas, sepulcros caiados, que por fora estão limpos, mas por dentro estão podres. A palavra hipócrita no texto grego significa um artista, um ator. Ela literalmente poderia ser traduzida como ator, porque o ator é aquele que encena algo que ele não é. Isso é ser hipócrita. Hipócrita é encenar aquilo que eu não sou. Jesus passou perto da figueira para procurar fruto, não achou. Se Jesus voltasse hoje, ele ia achar fruto? A verdadeira espiritualidade é praticar o que se lê nas Escrituras. Ou seja, verdadeira fé é trazer para a prática as verdades espirituais. Quer ver isso? Volta lá comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 24. Volta comigo em Tiago. Ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Fazendo coro com João está dizendo: olha, se você é só um ouvinte da palavra, e o ouvir a palavra não desdobra na sua vida prática, você está mentindo a você mesmo. Tiago está falando a mesma coisa: olha, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a quem? A vós mesmos. E ele diz assim, olha, acompanha aí: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante,
Assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que Tiago está querendo dizer? Professar fé e não viver ela na prática é semelhante a um homem que vai lá e olha no espelho, dá uma olhadinha e depois vira as costas e passa 3 segundos e ele nem sequer lembra mais como ele era antes. Ou seja, ele não entendeu o propósito do espelho. Ele não entendeu a função que o espelho tinha para ele. Porque a função do espelho era o quê? Gravar na memória dele quem ele era. Mas se ele só foi no espelho, olhou e depois passou 3 segundos e ele não se lembrou mais, o espelho de nada serve para ele. Ou seja, se ele professa fé, mas não tem prática, a fé que ele professa não tem sentido para ele. Se a fé que eu digo ter no Deus que é a luz não muda a minha vida, não reflete no meu estilo de vida, para quê? Somos os mais miseráveis dos homens. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. Para que estamos vindo aqui nessa igreja? Para que estamos ouvindo a palavra? Para que estudamos a Bíblia? Para que louvamos? Para que tocamos os cânticos? Para que damos os dízimos? Para nada. Se vir aqui, se estudar a Bíblia, não me faz uma pessoa à semelhança de Cristo, não vale. Qual tem sido o seu estilo de vida? Sua conduta reflete aquilo que você crê? Sua vida, a maneira como você se veste, como você conversa, como você serve a Deus, como você se relaciona, como você trabalha, como você investe seu tempo, seu dinheiro, como você educa seus filhos, aqui dentro e lá fora, é de uma pessoa que conhece a Deus? É de uma pessoa que professa fé no Deus que é luz? Se não, se a sua resposta é não, você ainda está em trevas e, portanto, está mentindo para você mesmo e está fora da verdade. Nós estamos enganando a nós mesmos. Fica firme aí, irmãos. Vamos para o verso 7. O verso 7, talvez você foi abalado até aqui, e eu espero que tenha sido, assim como eu também estou. Eu espero que tenhamos sido abalados aqui, tenhamos conseguido construir na nossa mente as respostas para as várias perguntas que nós fizemos aqui. Espero que nós tenhamos sido confrontados até aqui. Eu espero que você esteja aí no seu banco assentado e pensando: Senhor, será que a minha vida está assim? Eu espero que você esteja refletindo sobre essas questões. Senhor, será que eu não estou mentindo para mim mesmo? Eu espero que até aqui isso tenha saltado como um relampejo aí na sua mente. Como um relâmpago, né? No verso 7, João agora nos diz: olha, se é esse o estilo de vida, se o estilo de vida é treva, se você chegou à conclusão que, olha, realmente, meu estilo de vida é trevas, eu não estou na luz, não. Verso 7, João diz assim: se, mais uma vez ele abre o se, é uma possibilidade. Se, porém é um contraste. Olha, você está andando em trevas, mas olha, se porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Talvez, será que a sua resposta foi: não, irmão, meu estilo de vida é marcado pelas trevas. Meu comportamento é treva. Eu não estou vivendo em conformidade com Deus que é a luz, não. O João faz um convite para virmos para a luz.
Ele nos faz o convite e diz: olha, você pode estar nas trevas, mas nas trevas você está mentindo para você mesmo. Você pode estar dizendo que você crê no Deus que é a luz, mas não está vivendo de acordo. Você está nas trevas, está mentindo para você mesmo, não está praticando a verdade. Mas olha, uma coisa eu te falo: se tu vieres para a luz, se andarmos na luz, se porém, ou seja, uma possibilidade, como eu disse, andarmos na luz. Olha, se no versículo 6 ele disse, andarmos em trevas, que como eu disse é um estilo de vida entregue ao pecado, um estilo de vida fora do padrão. Agora no versículo 7 ele diz, andarmos na luz, que é o oposto disso. É uma vida pautada pelos princípios da palavra. Se andar em trevas é uma vida fora dos padrões da palavra, andar na luz é um estilo de vida em conformidade com a palavra, em conformidade com aquilo que Cristo nos ensina. Isso é andar na luz. Andar na luz é andar em conformidade com o ensino de Cristo. Em outras palavras, andar na luz é andar em conformidade com a verdade. Em outras palavras, andar na luz é andar, é viver, é um estilo de vida pautado pela palavra de Deus. Quer ver uma pessoa que andava na luz? Nesse princípio, pautado na palavra de Deus, o salmista, no Salmo 119, no versículo 105, ele diz, lâmpada, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ou seja, quando ando em conformidade com a tua palavra, eu ando na luz. Alguém aqui já teve a experiência de estar em casa ou em algum lugar e a luz acabar e ficar totalmente treva? Tudo totalmente escuro. E você não sabe onde estão as coisas, você anda, não sabe onde está pisando? Assim é o caminhar de quem anda nas trevas. Você não tem certeza do dia da manhã. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui a um minuto. Você não sabe se você vai perder o emprego. Você vai conseguir pagar a conta. Você vai dar conta de sustentar a família. Se os seus filhos vão ser salvos ou não. Você não sabe onde está andando. Você está andando desnorteado. Você não tem uma luz clara. Você não tem firmeza. Agora, andar na luz não. Andar na luz, irmãos, como nós estamos aqui agora, falo na luz, literalmente aqui, eu sei onde eu estou pisando. Eu sei que se eu descer aqui tem um degrau. Se eu estou em trevas, pode ser que eu não veja e eu caia. Se, porém, andarmos na luz como ele está, andar na luz é andar em conformidade com a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Se andarmos na luz, como ele está na luz, Deus não somente é luz, nós lemos no versículo 5, mas agora João diz, ele também está na luz, na presença dele, também é luz. Ele é a fonte de luz. Qual que é a consequência? Nós vimos a consequência de andarmos em trevas. E a consequência de andarmos na luz? Primeira, ele diz, temos comunhão uns com os outros. Se andar em trevas é estar afastado de Deus, longe de Deus, sem a verdade, sem conhecimento, na imoralidade. Andar na luz me traz para perto de Deus. Se eu estiver andando na luz, eu estou perto de Deus. O andar na luz é a certeza, a garantia e a evidência de que temos comunhão verdadeira com Ele. Assim como é impossível dizer que cremos no Deus que é a luz e vivemos em trevas, também é impossível dizer que nós andamos na luz e não estamos na presença de Deus. O padrão é o mesmo. Eu olho para a minha vida e o critério que eu uso para avaliar se a minha fé é verdadeira é qual é o meu estilo de vida. Se os meus atos, o meu estilo de vida é de trevas, certamente eu não estou em comunhão com Deus. Mas se eu olho à luz da palavra e vejo a minha vida é pautada por alguns princípios da palavra, isso me dá a certeza
de que eu estou em comunhão com Deus. Primeiro temos comunhão uns com os outros, ele diz aqui uns com os outros, mas no versículo 3, que o pastor pregou semana passada, ele diz: nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. E ele diz assim: e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então aqui ele está dizendo, se andarmos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, ou seja, nós temos comunhão com Deus, com o Pai e com o Filho. Com o Pai e com o Filho. Segunda consequência de andar na luz. E o sangue de Jesus, ele conclui assim, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está andando em trevas? Irmãos, eu cheguei à conclusão aqui que a minha vida, minha fé, ela não é verdadeira. Não. Cheguei à conclusão aqui que minha vida é trevas, eu estou vivendo um estilo de vida entregue ao pecado. E aí eu preciso esclarecer aqui, já de antemão, que nós não estamos falando aqui de perfeição, e nós vamos ver isso eu estou provocando os irmãos nessa pregação para que vocês venham ao longo da série, né? Venham domingo que vem para vocês pegarem. João não está falando aqui de uma perfeição, de que você já é uma pessoa perfeita, que você anda de conformidade 100% da palavra. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo o seguinte, que quem é um crente de verdade, ele não está entregue ao pecado, ele está falando de estilo de vida. É uma vida constantemente entregue. Ao passo que andar na luz é uma vida que, no mínimo, está lutando contra o pecado. Mas se você pensou, irmãos, eu estou na treva, minha vida é marcada pelo estilo de vida do pecado mesmo. Como eu disse, João falando, vem para a luz. Está afastado de Deus? Vem para a luz. Vem, na luz tem comunhão. Na luz tem comunhão. E na luz, você pode ter certeza que quando você estiver na luz, tem um sangue. Tem um sangue, irmãos. Ele diz, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, não é de um pecado só. Ele diz, nos purifica de todo pecado. Ou seja, o sangue de Jesus é o meio utilizado por Deus para purificar-nos de qualquer pecado que nos impeça de ter comunhão com Ele. Qualquer pecado. O sangue de Jesus foi derramado pelos pecados que cometemos no passado, pelos pecados que cometemos no presente, pelos pecados que ainda vamos cometer no futuro, porque Ele disse, está consumado. Na luz, é na luz que se encontra a resolução do problema das trevas. Acende-se a luz e a escuridão que havia nessa sala não suporta a luz. Da mesma maneira, se viermos para a luz, a escuridão que está em nós se dissipa imediatamente, porque a luz, as trevas não suportam a luz. Luz e trevas. Qual é o seu estilo de vida? Qual é? O primeiro critério foi, quer saber se sua fé é verdadeira? Avalie seu estilo de vida. Qual é? É luz ou trevas? A sua resposta define se sua fé é verdadeira ou falsa. A resposta que você der vai definir se a sua fé é verdadeira ou falsa. Vamos orar?
Santo Deus, de fato tu és luz, e em ti não há treva alguma, Senhor. E é por isso que tu disseste, sede santos, porque tu és santo. É por isso que o Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós queremos orar, Senhor, para um evangelho experimentado na prática. Nós não queremos, Deus, como igreja, nos amoldar a esse modelo, que é um modelo satânico, que professa uma fé que não espelha na prática, na conduta. Um evangelho, ó Deus, que não tem fruto algum. Nós não queremos ser como a figueira, que o Senhor se aproximou dela procurando algum fruto e tudo que encontrou foi um vazio. Nós queremos, Deus, ter uma fé que é condizente com a Tua palavra. Nós não queremos, Deus, mentir para nós mesmos. Nós não queremos, Deus, ser hipócritas, ao ponto de dizer que andamos contigo, que temos comunhão contigo, e vivemos em trevas. Vivermos entregues ao pecado. Nós não queremos, Deus. Nós queremos, Deus, que pelo poder do Teu Espírito, o Senhor transforme as nossas vidas. Não por nós mesmos, Deus, mas é pelo poder do Teu Espírito, como Tu disseste na Tua palavra, não por força nem por violência, mas no poder do Teu Espírito. Se o Teu Espírito não operar em nós, não fazer de nós, ó Deus, novas criaturas, nós pereceremos em nossos delitos e pecados. Pereceremos. E o final, Deus, o que nos espera será as mais terríveis trevas do abismo. Nós não teremos acesso algum, ou parte alguma, na Tua glória, na Tua luz. Nós pedimos, Deus, misericórdia da nossa vida. Nós precisamos viver um evangelho que reflete, ó Deus, na conduta, na prática do dia a dia. Nós queremos sim, Deus, uma fé que é verdadeira e que passa pelo crivo do critério que o apóstolo João estabeleceu para aquela igreja, que também é o mesmo critério estabelecido para nós hoje. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas não tenha pena de nós. Nós não queremos pena, Deus. Nós queremos misericórdia. Porque misericórdia é quando o Senhor não nos dá o que merecemos. Nós merecemos o inferno, mas pela Tua misericórdia, o Senhor ainda está nos dando oportunidades de arrependermos, de deixarmos a vida, o caminhar em trevas e virmos para a luz. Ajude-nos, Deus. Ajude-nos, nós precisamos. Em nome de Jesus.